Graça e paz, meus amados. Semana passada tivemos aquele fluxo de perguntas, de respostas, que a gente foi aos pouquinhos trabalhando com os amados irmãos, e está sendo para mim uma experiência muito boa a gente dialogar um pouco sobre doutrina. Doutrina está na nossa raiz, doutrina não divide, doutrina, pelo contrário, edifica, faz a igreja crescer, a igreja fortalece, a igreja fica sadia. Eu comparo com musculação, né? O cara malhar só os braços e as costas e não malha a perna, como é que ele fica? Um pé de macaíba, tá entendendo? Estreitinho, largo em cima. Então a gente tem que malhar tanto a oração e malhar também o nosso conhecimento, para que a gente fique também com o corpo bem proporcional espiritualmente. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Daniel. Trabalharemos 2 artigos, Daniel 7 e 8. Hoje não haverá perguntas, a gente vai explanar. Na semana passada eu deixei um pouquinho correr, mas hoje a gente vai ficar só na explanação. Outro momento a gente abre o leque, os irmãos vão guardando suas perguntas, aí eu dou um espaçozinho, mas controlando o tempo. E hoje eu vou controlar o tempo aqui, porque os irmãos também precisam orar, interceder, clamar ao Senhor, e ter muita bênção para agradecer ao nosso Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos na tua casa de oração, aqui em um lugar, ó Deus, onde o teu povo se reúne e se dedica, ó Deus, a clamar, mas também a refletir na tua palavra. Abençoe esse momento, seja, ó Deus, edificação, tanto para os que estão aqui, os que nos acompanham em casa, assistindo, ó Deus, este culto. Abençoa mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Nossa declaração doutrinária, eu estou dando saltos, tem hora que eu não comecei na sequência que ela começa lá pela Escritura, Trindade, mas eu estou salteando. Então eu prometo que no próximo estudo a gente vai dar uma puxadinha, uma ré para ir para o início dela. E no início eu vou trabalhar a questão da Trindade, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e como a Trindade é fundamental para a salvação, e foi discussão lá no Concílio de Nicéia. Colocarei a questão da visão molinista, para que os irmãos tenham conhecimento também dessa forma de interpretar a Escritura, a visão do jesuíta Molina. Hoje nós trabalharemos esses artigos, começando aí com o reino de Deus. Então diz a nossa declaração doutrinária sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus, e é um reino eterno. Nós vimos um pedacinho dessa promessa, que viria um reino que destruiria os outros reinos, ninguém poderia deixar esse reino, um reino para sempre. Então, nós entendemos que o nosso Deus, ele é rei na pessoa de Jesus, a tríplice função de Jesus, sacerdote, profeta, rei. Então, ele é rei, governa, e esse reino ele pode ser analisado do ponto de vista escatológico, e ele pode ser analisado do ponto de vista presente, que nós vamos trabalhar. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, e você vai dar uma olhada sobre o Messias nessa função de rei prometido lá em Isaías. E quem achou esse texto pode ler em voz alta, também está saindo aí na filmagem para aqueles que estão em casa. Isaías capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. Amém, meus amados? Quem achou pode ler. Então encontramos em Isaías, como foi lido pelo Diácono Monteiro,
o reino prometido, esse reino que viria na pessoa do Messias, nosso Senhor Jesus, ele que implantaria esse reino com a sua chegada em nossos corações, um reino que começa por dentro, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nos textos que trabalha isso. Então, já era prometido um rei, e um rei diferente, um rei que estabeleceria um reino sobre o trono de Davi, não físico, mas um reino espiritual. Então, quando Jesus veio, ele implantou esse reino distinto, um reino espiritual, e que ninguém poderia vencer este reino, que nós já desfrutamos dele. E aí nós vamos trabalhar mais outro ponto aqui, que diz o seguinte: é também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como o Senhor e Rei. É assim reino invisível nos regenerados, que dão testemunho como súditos, do reino. Então, nós somos súditos deste reino. Oração do Pai Nosso, aparece a oração focada no reino: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Jesus como rei, aparece um livro muito bom de um escritor chamado George Eldoret, que ele tem um livro chamado O Evangelho do Reino, e ele trabalha esse reino tanto no tempo presente e o tempo escatológico, e trabalha dentro de uma visão que nós batistas acompanhamos, que é um reino que começa no nosso interior, começa por dentro de nós, no domínio do coração dos regenerados. Aceitou Cristo, se tornou um súdito. Recebeu Jesus na vida, se submeteu a ele, está se submetendo a um rei que governa os nossos corações. Primeiramente, esse reino invisível. E esse reino, você começa a ler a implantação dele em Mateus capítulo 4, na mensagem que Jesus lança ali naquele povoado que estava mergulhado nas trevas, e ele fala sobre este reino. Pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4, o versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém. Arrependei-vos porque está próximo. Esse reino foi aproximado, e todo aquele que crê, o reino entra em seu coração, como está em destaque aí Lucas 17, 20, 21, que diz que o reino de Deus não vem de forma visível, mas ele vem, de uma forma invisível. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus, quando entra na nossa vida, ele implanta esse reinado invisível, que ele, na mensagem de Mateus, diz, foi aproximado, mas a partir do momento que crê, não está mais próximo, está dentro do reino, o reino está dentro de você, você passa a ser governado por esse rei, fazer a vontade do rei, se submeter ao rei. E aí tem um segredo muito grande aí para nós cristãos, obedecer a Jesus não é opção, quem manda é o rei, não é verdade? Obedecer a ele, o que ele... Por exemplo, evangelismo não é opção, é uma ordem, e de fazer discípulos. Então, pastor, não é o meu dom, não tem essa questão de dom, é ordem, Então o rei mandou evangelizar, de uma forma ou pessoal, ou pela internet, seja o que for. Então o rei é que manda, e nós somos súditos, cabe a nós apenas baixar a cabeça e dizer, sim senhor, mais nada. Então quem manda é o rei. João 18, 36, a ênfase de Jesus dizendo que o reino dele não é deste mundo material. Amém. Então ele dá ênfase que o reino dele não é um reino material, cosmos, traduzido aí por mundo, não é um reino cosmológico, material, mas é um reino invisível, aplicado nos nossos corações, dentro da gente. Então, toda pessoa que aceitou Jesus, esse reino entra, não é um reino material, reino invisível, reino que não é deste mundo, mas ele se submeteu a um governante deste mundo, que era a situação ali com Pôncio Pilato, para que se cumprisse a Escritura. Então, o fato de a gente não ser de um reino, ser de um reino espiritual, não quer dizer que a gente não se submeta aos reinos humanos, os reinos terrenos, ou seja, a ordenança humana, ou seja, as autoridades humanas. Mas o reino principal, que é o espiritual, a gente tem que estar sujeito a ele acima do reino material. Se submete às autoridades até o ponto que não fere o reino espiritual. Há um governante que mandou fazer isso, e esse governante está dizendo uma coisa que afeta diretamente o reino espiritual. Então melhor é obedecer
o rei espiritual do que governos humanos, reino espiritual. Mas ainda, a consumação do reino, né? Do reino ocorrerá quando Jesus voltar. Ele implantou o reino, aproximou e implantou naqueles que creem no coração, mas esse reino, ele vai ser completado. Esse consumar aí não é no sentido de fim, né? A ideia de completar, ou seja, tornar plenamente esse reino, que agora é invisível, mas torná-lo visível aos nossos olhos. Diz aí, a consumação do reino ocorrerá na volta de Cristo, e tem data que só Deus sabe, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para eterna habitação dos salvos. Os irmãos já podem começar a abrir suas Bíblias, 1 Coríntios 15, 24, que fala da consumação, ou seja, fechamento desse reino, completar esse reino. Quem achou Coríntios 15, 24, a gente vai parar um pouquinho nesse ponto aqui, que tem alguns detalhes que às vezes causam conflito na hora da leitura. 15, 24, quem achou pode ler. Então virá o fim, né? Quando entregar tudo na mão do Senhor. Apocalipse 11, 15. Ele reinará para todo sempre, apontando para o fim. Reino começou dentro de nós, mas reino precisa ser consumado. Jesus, quando voltar, ele vem para a consumação desse reino, derrotando o nosso inimigo, a morte, derrotando o diabo, toda a hoste de anjos, tudo que é demônio que caíram. Ele vem para colocar um ponto final nessa história, no término do seu reino, no sentido de completar o reino que ainda não está completo. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Amém. Então, nós encontramos essa passagem que às vezes causa muita dificuldade de compreensão. O pessoal diz assim, ô pastor, tem gente que defende que a terra vai ser transformada. Então, quando ele vier para consumar o reino, ele vai fazer uma transformação na terra e a gente vai habitar aqui na terra. Quem propaga mais isso? O Movimento Testemunho de Jeová, mas alguns evangélicos estão se rendendo aí a essas ideias de terra transformada. Quando pega esse texto assim, ó, vi novos céus e nova terra. Não tem terra transformada. Primeiro, o apóstolo Pedro diz que esse céu, essa terra está reservado para fogo, destruição. Os elementos da terra serão destruídos pela manifestação da vinda do Senhor. Então, essa segunda vinda é uma vinda boa para nós. Vamos, quem tiver morto, ressuscitar, quem tiver vivo, ser transformado junto com os mortos. Mas quem não creu em Cristo será destruído junto com essa terra. Palavra de Pedro. Aí, e como é que fica Apocalipse 21, né? Junto com Isaías, que também fala de novo céu e nova terra. Primeira coisa, o livro de Apocalipse, e na escatologia, quando a gente pegar lá sobre doutrina das últimas coisas, nós trabalharemos melhor, mas guarde logo isso aqui. Todo o livro de Apocalipse foi escrito dentro de uma linguagem veterotestamentária. Não é continuidade de profecia, é apenas a linguagem. Devido à forte perseguição, a perseguição começa em Domiciano aos judeus, depois sai do polo judeu e vem para o polo cristão. Então os judeus, já no finalzinho do governo de Domiciano, finalzinho do governo dele, ele já não estava mais querendo conversa de perseguir judeus, o ataque era na igreja. E aí João foi direcionado por Deus para escrever Apocalipse com uma linguagem judaica. Então você vai encontrar trombetas, você vai encontrar tribo, você vai encontrar mais a palavra eleito e nas visões futuras do que a palavra, mais a palavra eleito do que a palavra igreja, né? Então, devido a essa linguagem judaizante, alguns entenderam que esse livro foi escrito para judeu e não para a igreja. E nos concílios, para fechar o cânon sagrado, Apocalipse teve muita dificuldade de entrar, porque vinha com essa linguagem pesada, de uma linguagem veterotestamentária, mas apenas para confundir o império, pensando que era um livro
judeu, era um livro cristão falando sobre o nosso Cristo dentro de uma linguagem do Antigo Testamento. Então, não é uma ligação de continuidade de profecia, e que Isaías lá estava falando que a terra aqui ia ser transformada, o leão ia comer o quê? Comida de cavalo, né? Comer uma palhinha, comer um mato, o cordeiro e o lobo ia se abraçar, não tem mais conflito, não lhe devoro mais, a gente vai comer aí, vamos ser vegetarianos, igual a você e tal. Então assim, Isaías está falando uma coisa ligada ao mundo judaico, em profecias relacionadas à restauração do povo de Israel, à sua terra natal, pós-cativeiro. Nada a ver com o Apocalipse. E novo céu e nova terra no Novo Testamento, o que é que tem a ver? Vamos dar uma olhadinha nos termos, né? O segredo aí está no texto. Termo neo, no Novo Testamento, sugere a ideia de inédito, algo novo. Carro lançado agora, esse carro aí não existia, foi lançado, saiu agora, novinho, né? Novo. Nunca existiu esse carro, neo. É a palavra traduzida por Novo Testamento. E agora, não existia esse Novo Testamento, inédito, com a vida de Jesus, o sangue da nova aliança, neo, novo acordo, nova aliança, ou seja, não havia essa aliança no sangue de Cristo, agora ele morre, então, nova aliança, neo, novo inédito, né? Nunca existiu. Mas existe outra palavra, traduzida por novo no Novo Testamento, que é a palavra kainós. E é a palavra que está em Apocalipse, que é novo conservado. Então nós temos dois carros ali, eu não sei quantos já andaram, né? Pessoal mais antigo, um Comodoro, como esse aí, que não sei quem já teve, carrão na época, né? Confortável. E aí você encontra ele conservado, bonitinho. Tem um irmão em Recife que ele tem um carro desse aí, é lindo, todo conservadinho, não tem uma mancha, com aquele brilho. Aí você usa aquela frase assim, menino, tá novinho, kainon, conservado, novinho. Novos céus, nova terra, terra que já existe, céu que já existem, só que não temos contato com esse céu. É o terceiro céu que Paulo disse que viu coisas inefáveis, né? Então, esse céu que já existe, conservado para nós, não vai passar a existir. Terra transformada, esse céu já existe, é onde Cristo está, onde Ele habita, onde estão os anjos. Nós estaremos ali, Apocalipse 7, a visão dos eleitos, todos os salvos, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as línguas, diante do trono do Cordeiro. Então, novo céu não é criação nova, não é transformação, mas é a gente entrando naquilo que já existe, só que está conservado para nós. Então, guarda essa palavra, novo aí não é neo, é kainon, já existe, só que a gente não colocou o nosso pezinho lá. E quem viu, disse assim, coisas inefáveis. João viu, deu alguns detalhes, não deu todo detalhe sobre esse céu glorioso, mas, e o que muito que a gente tem sobre esse céu e essa terra aí, é apenas numa linguagem figurada, rua de ouro, etc, etc, em linguagem figurada, para a gente ter uma noção que a coisa é muito boa, uma coisa preciosa, uma coisa muito linda. Mas já existe, então, terra transformada não cabe dentro do ensinamento. Todo momento o reino de Deus está apontando para a consumação de Cristo voltar e levar sua igreja. Uma vez no tribunal, um pessoal da Testemunha de Jeová me fez perguntas sobre esse novo céu e nova terra, e começou a colocar essa questão da terra transformada. Eu fiz a pergunta: Jesus vem para nos levar ou para ficar? É uma vinda sem arrebatamento ou com arrebatamento, sem deslocamento? Ou seja, ele vem para transformar essa terra e ficar aqui conosco? Não dá, não cabe. João capítulo 14, é isso? Diz lá que ele virá para nos levar para onde ele já está, que é esse céu kainon que já existe. Então não cabe. 2, teria que nos destransformar. Jesus vem, transforma a sua igreja num corpo espiritual semelhante ao dele, leva para o céu. Aí passa uma temporada no céu, umas férias, né, que alguns colocam até como milênio. Depois volta, destransforma a igreja, coloca ela de carne e osso para habitar aqui. Tem esse tipo de promessa na Bíblia? Você já encontrou um texto assim? É muita ficção, está entendendo? É muita ficção. Então, não há um céu a ser criado, não há uma terra para ser transformada. O que há é céus que já existem,
novo para nós, a gente nunca colocou o pezinho lá, mas já está conservadozinho, para mim e para você, é o terceiro céu que Cristo habita espiritualmente, onde estão os anjos celestiais, ok? Então, para diferenciar essa questão. Sobre igreja, que é o 8º artigo da nossa declaração doutrinária, igreja, a palavra, tem duas palavras, né? Em hebraico, kahal, e em grego, eclesia. Ambas têm a ideia de pessoas, reunião, congregar, pessoas, né, para se reunir. No caso do texto grego, eclesia era utilizada para reuniões na Assembleia grega. Então o cara estava em casa, o outro passava a cavalo e saía eclesia chamando de fora, de dentro da casa para a Assembleia, ou seja, de dentro para fora, ou seja, a ideia de sair, né? Então, nós que somos a igreja do Senhor, fomos chamados de dentro do pecado para o reino do Filho do seu amor, ou seja, a ideia de convocação para sair. Então, igreja, palavra literalmente significa isso aí, convocado para fora. Mas no seu sentido bíblico mais amplo, ela é uma congregação local, igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Significa que nem toda reunião de gente é igreja. Pegou agora? De pessoas regeneradas, pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, pessoas que foram batizadas, o verdadeiro convertido. Então, quando esse povo se reúne, independente do número, se é 10, 15, 20, 1000, é uma igreja local. Então, Altinho, administrativamente, congregação, biblicamente, uma igreja local. É menor do que Caruaru, é menor do que a PIB, mas é uma igreja local, porque tem ali um grupo de pessoas lavadas no sangue de Cristo, redimidas, né, regeneradas no poderoso Cristo. Então, é uma igreja. Mateus 18, 17, quem achou pode ler, por favor? Ok, então aquele caso que se alguém pecar, né, leva à igreja, se ele não se arrepender, conversa particularmente, depois leva à igreja, leva à igreja local, se ele faz parte dessa igreja local, leva à igreja local o problema, o pecado, a falha, para que seja trabalhado essa pessoa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Amém. Então nós encontramos aí a igreja local, a igreja de Corinto. Alguém pode perguntar, ô pastor, não tinha lá assim, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja tal, tal, tal. Não, porque as igrejas locais eram igrejas locais em cidade. Então a denominação era pelo nome da cidade e não um nome criado. Então a igreja de Roma, carta para a igreja que está em Roma, igreja local. Carta à igreja aos Coríntios, igreja da cidade de Corinto, igreja da Galácia. Então, cartas direcionadas para aquela igreja local ali situada. Mas ainda, capítulo 4, versículo 17 de 1 Coríntios, diz o que aí? Capítulo 4. Em todas as igrejas locais, né, espalhadas, igreja de Corinto, igreja de Éfeso e tal. Então, as igrejas eram denominadas pela cidade e ali estava uma igreja local. Mas ainda, congrega livremente para culto, não é pressionada. Cada um é voluntariamente, vem à casa do Senhor voluntariamente para congregar e cultuar. Observar ordenanças, edificar, propagar o evangelho. Então, tudo isso a gente faz livremente, sem pressão, serviço voluntário e adoração voluntária. Não existe aquela ideia, meu irmão, você tem que ir para a igreja, senão Jesus vai te punir, a igreja vai te lançar fora. Não, a pessoa tem que ser voluntário, serviço. Nosso serviço, evangelização, música, pregação, tudo voluntariamente. Fica melhor, porque o coração está disposto a fazer, está aberto a cultuar, a servir ao Senhor. E aí temos o exemplo da igreja de Atos, a primeira igreja que surgiu, Atos 2, 41, 42. Quem achou pode ler. Atos 2, bem conhecido texto.
Amém. Perseveravam, algumas versões, né, diz assim, e perseveravam na doutrina, na comunhão, etc. Veja que a igreja ali voluntariamente estava fazendo isso. Unanimemente, aqueles 3.000 conversos se reuniam para celebrar o Senhor. Isso, muitas vezes de casa em casa, porque não tinha templo cristão, templo judaico, então tinha que se reunir, né? O máximo que a igreja primitiva se reuniu foi no pátio do templo, que era a área que ficava o povo gentil, né? Então ali ela se reunia ali e fazia alguma coisa, e muitas vezes foi até proibida, como vai ser no capítulo 3 de Atos, quando João e Pedro, de 3 horas da tarde, vão bater lá naquele templo judaico, entra ali no pátio dos gentios, opera aquele milagre. Então veja que eles não celebravam tanto assim em todo o espaço do templo, era um espaço reservado dos gentios, mas depois de tanta pressão, acabaram ficando somente com as casas, mas o serviço era voluntário, a disposição era voluntária. Mas ainda sobre igreja, as igrejas neotestamentárias são autônomas. Chegou? Igreja de Éfeso não manda na igreja de Corinto. Autonomia local, entendeu? Não pode ter não tinha essa intervenção. Sistema piramidal, que uma igreja de tal lugar, o pastor lá está acima do outro pastor e vai interferir lá, no sistema batista não funciona, porque a gente não vê isso na Bíblia. Nosso sistema é autônomo, conforme o Novo Testamento apenas. Nunca você vai ver uma igreja de outra região, com um líder lá local, interferindo nas decisões da outra. Elas têm autonomia localmente. Tem governo democrático, praticam disciplina e regem todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus. Então, doutrina tem que fundamentar a Bíblia, mostrar, está na Bíblia ali, né? Por exemplo, decisão democrática. Atos capítulo 15, nós encontramos ali uma decisão democrática, aquele conflito sobre práticas judaizantes. Então, Pedro se levanta, dá uma palavra, mas diz que o povo aprovou a decisão, e aquela decisão aprovada foi levada para os outros saberem qual foi a visão que os apóstolos, junto com a igreja, teve sobre aquelas temáticas das questões judaizantes. E outras situações encontramos no texto bíblico, essa democracia, por exemplo, o caso dos diáconos. Nós vamos dedicar a palavra à oração, vocês escolham, ó a democracia, vocês escolham homens assim, com tal perfil, e sejam eleitos para esse serviço. Quem decidiu? A escolha do povo. Os apóstolos vieram, confirmaram aquela decisão, orando, etc. Então, nós encontramos uma igreja democrática dentro do Novo Testamento. Mais ainda, né, de acordo com aquele autor Darra, ele diz o seguinte, que o estudo dele, dos 114 usos da palavra eclesia no Novo Testamento, 93 se refere claramente a um corpo organizado, seguindo princípios democráticos, ou seja, a maior parte do tempo que aparece a palavra igreja está no sentido de um campo democrático dentro do Novo Testamento, ou seja, não existe uma igreja interferindo na outra. Como nós batistas defendemos, a igreja aqui, ela tem autonomia e não pode, por exemplo, uma igreja de Recife, colocar o dedinho aqui. Uma igreja lá, não sei de onde, colocar o dedinho aqui, não, a gente vai decidir aí dentro. Não existe isso no nosso sistema. Nem a convenção pode, questões de intervenção, nós não temos esse sistema, convenção não interfere. O máximo que uma convenção pode fazer no nosso sistema é, a convite da igreja, acompanhar uma situação. Aí a igreja convida, a ordem dos pastores também não tem autonomia sobre a igreja. A ordem do pastor quer decidir lá dentro da igreja PIB, seja lá qual for. Não tem. Associação, não tem. Só pode chegar se a igreja em assembleia concordar, não é um membro, 2 ou 3, é a assembleia, concordar que vamos trazer a convenção, tem um assunto delicado aqui, espinhoso, aí pode convocar. As nossas entidades, setores da nossa denominação, para que eles venham, mandam um representante e aí trabalha aquela situação para o bem e o crescimento da igreja local. Mas somente a convite de quem? Da igreja. Somos autônomos. Só em teste de interferência, só no caso de filha, né, porque ainda não é uma igreja, uma congregação, aí a mãe pode interferir na filha. Por exemplo, a mãe pode chegar e dizer assim, Alexandre, terminou seu tempo de ministério lá em Altinho, e nós achamos bem em assembleia pedir que o irmão encerre o ministério e colocar outro, porque não é igreja local ainda, não é uma igreja do ponto de vista administrativo, entendeu? Então, a igreja mãe tem essa autonomia. Do mesmo modo que ela tem autonomia para dar autonomia para aquela igreja local, no que ela pode se desenvolver, por exemplo, pode fazer, foi o meu caso, quando eu assumi a congregação, celebrei batismo,
celebrei ceia, fiz casamento por autorização da igreja, ou seja, me deu autonomia para a congregação andar e não ficar naquela dependência, seja, tem que trazer o pastor para fazer a ceia, tem que fazer o pastor para batizar, não, a igreja deu essa autonomia para que eu pudesse trabalhar. Então, só no caso de congregação, mas entre igrejas autônomas, não existe interferência de uma para a outra, nem as instituições, nem as entidades, nem os órgãos da nossa denominação podem interferir na igreja local. No máximo é dar orientação, parceria, etc., para orientar, isso aqui é melhor assim, e vocês voltem e decidam. Isso aqui é melhor assim, vocês voltem. Então não existe essa interferência. A igreja é autônoma e democrática local. Na questão da democracia não é a decisão de 2 ou 3, maioria, sempre maioria. Então temos esta postura, nessa visão sobre o comportamento das igrejas. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, 2 espécies de oficiais. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre pastor e diácono, né? Pastores e diáconos, biblicamente, né, os 2 oficiais da igreja, pastor e diácono. A gente não tem bispo como uma função à parte, a gente não tem presbítero como outra função à parte, a gente não tem ancião como outra função à parte. A gente vai dar uma olhadinha nos textos bíblicos, a gente vai perceber que toda vez que essas palavras aparecem, se referem à figura do pastor. Agora, cada palavrinha tem seu sentido peculiar, seu sentido específico, né? Um significado específico. Então, pastores, oficiais, diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nisso aí, com as igrejas irmãs, né? Da CBB, da CBPE e outras cidades, voluntariamente nas atividades do reino de Deus, o relacionamento com outras entidades, que quer seja de natureza religiosa, né? Eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência ou comprometimento da lealdade a Cristo e sua palavra. Cada uma igreja é um templo do Espírito Santo, cada igreja local. Vamos trabalhar primeiramente o pastor. A Filipenses capítulo 1, versículo 1, que aparece a palavra bispo. Filipenses 1, 1. Quem achou, pode ler. Amém. Bispos e diáconos. Alguém pode dizer, aí pastor, ele não falou que tinha pastor, ele tinha bispo e diácono. Então existe uma função na igreja, que é o bispo que está acima dos pastores, e ele ali tal. Não é. Vamos trabalhar bispo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, aquele texto que é usado para concílio pastoral, chamado ao ministério pastoral. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Amém. Então, esse texto que é usado para chamado ao ministério, chama o pastor de bispo, né? Que é a ideia de supervisor. Timóteo era o supervisor de igrejas em Éfeso e podia escolher. Tito era supervisor em Creta, podia escolher pastores para o ministério, ou seja, supervisionar, né, o trabalho dentro de Éfeso, mas ele não estava acima como uma função à parte. Abra aí em Atos 20, vai ver que esse bispo é um pastor. Atos 20, versículo 28. Amém. Então, bispo que apacenta a igreja, pastor. Então, todo pastor é um bispo. Bispo Alexandre, teve um pastor, digo assim, eis o bispo de Altinho. Aí eu, calma lá, homem, a gente não está acostumado muito com esse termo no nosso dia, não. Chama só de pastor, tá bom, né? Eis o bispo de Altinho. Então, pastor e bispo é a mesma coisa. Apenas sugere a ideia de supervisor. O supervisor da igreja local vai supervisionar os ministérios de música, diaconal, etc. E outros. Então, um supervisor local pode ser um supervisor de uma região, né? No qual, por exemplo, pastor da PIB é supervisor em Altinho. Pegou agora a ideia?
como também em Altinho é supervisor na congregação. Então, todo pastor é um bispo, todo bispo, para nós, numa visão bíblica, também é pastor. Evangelista, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, nós não temos a função assim, eis o evangelista da igreja, foi chamado, é um cargo que existe na igreja. Evangelista, não temos essa função, porque na Bíblia não tem essa função para aplicarmos no corpo da igreja. Pode usar, pode ler. Cumpre um trabalho de evangelista, seja tu evangelista, Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, tu que é pastor, seja também evangelista. Então, pastor também é evangelista. É diferente de quem tem dom de evangelismo, que pode ser um membro, entendeu agora? Por exemplo, aqui nitidamente, quem tem o dom de evangelista de evangelismo para falar em público, bem nítido é o nosso diácono Elias, né? Percebe que a pregação dele tem uma conotação evangelística, porque tem dom de evangelismo. Então, tem gente que tem dom de evangelismo para falar em púlpito, e tem outros que têm dom de evangelismo para falar pessoalmente, fazer evangelização pessoal, ou seja, juntar junto uma pessoa, senta ali, no ônibus, no trabalho e tal. Então, esse dom é uma coisa. Agora, a função de evangelista, a figura do pastor, todo pastor deve ser também um evangelista. Anjo, Apocalipse 2:1, e ali tem várias igrejas ali recebendo essa palavra sobre ao anjo da igreja. Pode abrir aí. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da... Amém. Então, ao anjo da igreja de Éfeso. A palavra anjo aí é a ideia de mensageiro. Sabia que está dentro da palavra evangelho também a palavra anjo? Evangelia, anjo, né? Mensagem. Então, no caso do evangelho, boa mensagem devido ao termo eu, né? Boa mensagem. No caso aqui, só angelia, ideia de mensageiro. Então, o pastor é o anjo da igreja no sentido de o mensageiro e não uma figura que mudou de forma, ficou imaterial e aparece na igreja dando mensagem. Então, todo pastor é anjo, todo pastor é mensageiro. Presbítero, não temos essa função no nosso meio, né? As outras igrejas até existe a função de presbítero. No pastor se cumpre a função de presbítero. Abra aí Atos 20, 17. O 28 a gente já leu, nem precisa ler, só o 17. Na verdade, leu 17. Pronto. Paulo chamou os presbíteros, os bispos, né? Os bispos da igreja. Então, esses bispos ele está chamando de presbítero. É a mesma reunião. Pegou agora? Mandou chamar os presbíteros. E em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro vai dizer algo fantástico sobre o presbítero de uma forma bem direta, e você vai ver que ele também apacenta, ele é pastor. Ok, Pedro diz, eu sou presbítero como vocês, apacentai, não é isso? Apacentai ou pastoreai o rebanho de Deus. Pastor é o quê? Presbítero. Então nós não temos o presbítero como uma função à parte na igreja, um cargo. Nós temos na pessoa do pastor o presbítero, que é a palavra presbítero, uma palavra feminina e que significa representante legal. Por que eu estou citando feminino? Porque quando a gente chegar no ministério da palavra, a gente vai ver que não pode usar essa palavra para fundamentar mulher pastora. Senão a gente vai ter ali Pedra, e não Pedro, como apóstolo pastor. Então, é uma palavra feminina? Palavra presbítero, mas é uma palavra ficada na figura do pastor e masculino. É aquele representante legal,
tanto diante da igreja, que a igreja autorizou para ser o seu pastor, como também o próprio Deus levantou para ser pastor na igreja, da igreja. Então, é um representante autorizado. Pegou agora a ideia? Então, presbítero, pastor, representante autorizado, representa o povo do Senhor diante de Deus. Mas ainda, irmãos, eu acho que agora começou aquele falha, né? Para refletir, né? Sempre o nosso querido Megamente. Então vamos pensar um pouquinho em alguns pontozinhos que a gente viu ali sobre igreja, pastor e relacionamento. Relacionamento com igrejas da CBB e CBPE, né? No caso, CBPE por causa da situação local, Convenção Batista de Pernambuco, Convenção Batista Brasileira. Então nós devemos ter um relacionamento voluntário, ajudando outras igrejas, na evangelização, vai marcar uma mega evangelização em tal lugar. Aí, voluntariamente, a igreja que tiver tempo, não tiver nenhuma coisa para fazer no dia, se une com aquelas outras igrejas e passa a evangelizar. Isso aí é tranquilo. A problemática se dá nesse outro tópicozinho de relacionamento com entidades não cristãs, e eu vou acrescentar, com cristãs diferentes do povo batista da CBB ou CBPE. Sempre o cuidado para não perder a identidade. Pegou agora? Você pode sentar na igreja presbiteriana, você pode sentar na igreja anglicana, você pode... pastor, eu vou no culto da Assembleia de Deus, eu vou no culto neopentecostal, o pessoal pula pela parede, sai mudando. Eu visitei uma igreja, né, logo quando eu aceitei Cristo, me convidaram para... Não vou dizer o nome. Aí, quando eu cheguei na porta, disse assim, casado não, noivo não, namorada não, seu lugar é ali. Aí eu sentei. Quando eu sentei, ficavam os solteiros aqui, as meninas solteiras aqui, e eu fiquei observando que o negócio foi pior, porque de frente um para o outro, aí a troca de olhar, pisca o olho e tal, o culto acontecendo, e a ideia era para frear a situação de namorico dentro da igreja, foi pior, porque ficou de frente um para o outro ali, e eu só observando. Daqui a pouco começou um latido, e latia, e vinha aquela pessoa por debaixo dos bancos latindo, e eu era novo na fé, eu fiquei olhando, eu não estou entendendo esse negócio aqui, tá entendendo? Porque essa pessoa está latindo dentro do culto. Então, se uma pessoa quer visitar uma igreja que alguém está latindo, só tenha o cuidado para não latir. Está entendendo? Ou seja, se a pessoa quer visitar uma igreja, que anda pelas paredes, pula, etc, tal, sai nadando, tudo bem, irmão, a gente não tem dificuldade, a gente é livre para ir onde a gente desejar. Agora, não perca a sua identidade. Vai numa igreja presbiteriana, crença calvinista, uma anglicana, crença calvinista, expositores calvinistas. Não perca a sua identidade, você não é calvinista. Vai numa igreja arminiana, perde a salvação, não perca a sua identidade, você não é arminiano. Então nós devemos ter nessa questão aí, e no mundo não cristão, a gente não precisa nem bater muito nessa tecla. Então, a nossa declaração doutrinária não impede ninguém de ter contato com outras de outros segmentos, quer cristão ou não. Aí, pastor, eu trabalho no lugar lá que tem missa. Você vai participar da missa lá no trabalho, você não trabalha lá no trabalho? Agora, não perca a sua identidade. No quartel, trabalhei no quarto BPE em Olinda, e o que acontece? O coronel passou uma missão para as companhias, né? Então, a minha companhia ficou responsável pelo culto evangélico. Graças a Deus que eu já era evangélico, né? Amém. E o subtenente que eu trabalhava com ele era o responsável para organizar. E ele não sabia nada de crente. Ele me chamou, Alex, explica aqui como é que funciona esse negócio de crente e tal, não sei o quê. Eu digo, tranquilo, assim. Mas tinha a companhia que era responsável pelo espiritismo. Tinha a companhia que era responsável pela atividade católica. Não poderia ser no mesmo dia, tem dias diferenciados para ter suas atividades. Aí eu pergunto, e os evangélicos que estavam naquelas outras companhias? Eles tinham que ir lá participar daquela questão. Foi uma questão do trabalho. Mas ele não podia perder sua identidade. Pegou agora? Então a gente pode, irmãos, lidar com todo o público fora do ambiente batista. Agora, sempre conservando a nossa identidade. Nunca perca a sua identidade. Você é batista e tem razões para ser batista e tem boas razões para ser batista. Uma história linda, muito fundamento bíblico para nós. Temos limitações, claro, etc. Mas uma história linda com fundamentos bíblicos, etc. Então, nunca perca a sua identidade. No tribunal da 5ª região, a gente começou a fazer uma atividade de evangelização. Segura essa aqui agora.
e não tinha outro batista a não ser a minha pessoa. Posteriormente se converteu um rapaz de Abreu e Lima, que era motorista do Juiz, tornou-se diácono e entrou na atividade, mas todos eram neopentecostais. E não tínhamos espaço destinado para fazer a atividade evangelística. Então o que é que a gente fazia? Tinha que almoçar 30 minutinhos, segura isso aqui, viu? Por causa do nosso horário para eu fechar, a gente já está perto de fechar. 30 minutinhos para almoçar e 30 para fazer uma atividade evangelística. Então, a gente falou com o pessoal dos arquivos, um gado empoeirado, sujo, assim, guardado, né? Tem uma área guardada. E aí que a gente chegou lá, menino, poeira. E um dia eu levei esse diácono para essa atividade. Eu disse, ó, agora lá o ambiente é neopentecostal. A gente está evangelizando, está trazendo visitante, uma pessoa está passando uma dificuldade, a gente ora por ele, tal, não sei o quê. Quando eu disse, tem um diácono conosco, aí os pentecostais, que geralmente têm a característica de ter um respeito muito grande às lideranças, diáconos, pastores, etc., presbíteros, dentro do sistema deles, então tem um respeito muito grande, olhou para o diácono e disse, fulano vai fazer a oração. Aí, quando eles vamos orar, foi uma gritaria. Aí eu olhei assim, estava o diácono calado. Aí eu olhando para ele e o pessoal orando. Quando terminou, eu disse, e aí? Não consegui orar. Disse amém. Então, sem perder a nossa identidade. Então ganhamos gente para Cristo, implantamos, saiu desse empoeirado, conseguimos um espaço com ar-condicionado, aguinha bem organizadinha para convidar funcionários para evangelizar. Então, irmãos, a gente pode caminhar lá fora, em qualquer segmento, ninguém é proibido, mas sempre conservando a sua identidade. Você tem boas razões para ser e continuar sendo de uma fé batista. E para fechar, não é? Agora pegou. Né? Cada igreja é um templo do Espírito Santo, então não precisa explanar muito nesse campo, mas você só precisa abrir Hebreus, para a gente fechar essa noite, Hebreus 12, versículo 22 e 24, para a gente encerrarmos esse momento de reflexão. Hebreus 12, 22 a 24, que coloca aí o conceito de igreja universal sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós, então cada igreja reunida é um templo do Espírito Santo. Então, sobre a igreja no conceito de universalidade, abra aí em Hebreus 12, 22, 24, está no livro de Hebreus, a ideia de igreja, não denominação universal, mas sentido universal. Quem achou pode ler. Amém. A Assembleia Universal. Então, nós somos igreja local, mas a igreja do Senhor, ela tem também o seu sentido universal, de todos os tempos, vivos e mortos. Então, a igreja não é somente local, mas ela também é num sentido mais amplo, e esse sentido aparece em Hebreus, né, como a Assembleia Universal. Ou seja, todos os salvos, desde o primeiro século, quando a igreja no seu nascedouro, dos vivos e dos mortos, ou seja, de morto presente e de vivo presente. Então, esse sentido, um sentido mais amplo, saiu, é aquelas exceções, né, que foi lá destacado pelo Dar, que é o sentido de igreja, em exceção, igreja universal, igreja mais ampla. Eu quero passar a palavra ao dirigente, pode vir para cá, né, e quero que também ore por nós, que a gente vai viajar, né, e a gente precisa retornar, mas guarde isso, irmãos, você pode visitar qualquer lugar, mas não perca a sua identidade. Você é um templo do Espírito Santo, você faz parte da igreja universal, independente do nome, do rótulo, batista, assembleia, seja lá o qual for, presbiteriano, você faz parte desse corpo universal de todos os tempos. Amém? Para cá, meu querido.